Boa noite. Oi, Vivaldo. Boa noite, Giovanni. Sejam bem-vindos. Boa noite, Kevinho. Aguardando aqui o meu convidado, né? Que tá retornando hoje depois de tantos pedidos. As pessoas ficaram muito satisfeitas com a live da última semana. E aí pediram um retorno de Zori. Aí assim que ele entrar, a gente inicia. Isa, bem-vinda. Moab, bem-vindo. Eldinho, meu aluno. Com a graça de Deus, Vivaldo. Zori chegou. Pronto, deixa eu chamar aqui. Oi, Matheus. Como tá, meu vizinho? Tá bem? Ontem foi aniversário de Vitinho, você lembrou? Zori já entrou, gente. Pontualmente. A gente começou. Boa tarde. Dona Linda Acessórios. Boa tarde. Quero mais salgados. Sejam bem-vindos. Oi, Cris. Adailton, sejam bem-vindos. Deixa eu só abrir a tela aí de Zori. Zori! Olá. Como está o áudio? Prazer em estar novamente online, meu amigo. Jéssica, bem-vinda. Cris, bem-vinda. Dailton, bem-vindo. O pessoal tá chegando. Tá bacana o áudio? Tá ótimo. Tá bom mesmo? Então você tá bem aí? Tô bem, tá tranquilo. Eu tô aqui tá só ouvindo os cachorros esperando. aqui? Tô ouvindo os cachorros. Eu vou fechar aqui a janela para diminuir o barulho. Vá, fique tranquila. Fique tranquilo. Aqui, eu acho que Jéssica, a semana passada não estava mais, o Vivaldo também não estava, o Moab não estava, Kevinho não estava. Essas são as pessoas que já entraram aqui. Essa live, ela é uma sequência, uma sequência do diálogo anterior da live feita na semana passada. Tem microfonia no áudio, Zori? Não, tá ótimo aqui. E quem está ouvindo, está vendo microfonia? Ou está tranquilo? Pronto. Na semana passada, Zóio esteve aqui para conversar com a gente, bem-vindo, Emílio, sobre lixo mental, não foi? E aí, entre as estratégias para fazer essa higiene do acúmulo que a gente faz na mente, surgiram outros temas. Surgiu ansiedade, surgiu depressão, surgiu culpa, surgiram vários questionamentos ao longo da live. Aí o que foi que a gente combinou? Né? Que a gente, em outro momento, poderia estar se encontrando sim. Mas a gente não tinha agendado que esse retorno seria logo agora, não foi, Zori? Aí, em virtude das notificações que Zori recebeu, tanto das notificações que eu recebi, a gente combinou de hoje começar retornar aqui para estar dialogando com vocês sobre as inquietações que surgiram ao longo da live anterior. Então, muitas pessoas falaram sobre depressão, falaram sobre culpa, falaram sobre perdão e a dificuldade que elas têm, né? De estar relacionadas a esses temas, no caso. As pessoas têm dificuldade de perdoar, as pessoas se sentem culpadas em relação a isso. As pessoas falaram que estão sentindo meio que uma ansiedade, uma depressão nesse período. E aí foram surgindo várias demandas. E aí, diante das falas dos nossos seguidores, Zori contextualizou e hoje está trazendo para vocês
esse bate-papo sobre culpa, perdão, né? Depressão, uma jornada para o autoconhecimento, e ele vai estar dando ênfase a algumas características, alguns indicadores que possam estar levando a pessoa a um estágio depressivo. Então, com a palavra Zori, ele é psicopedagogo por formação, psicanalista, né? Ele também é especialista em hipnose, análise corporal, terapeuta integrativo. E eu esqueci alguma coisa, Zori? Massoterapeuta. Massoterapeuta. Fique à vontade. Isso. Pronto. Então, essa abordagem, como você disse, é uma abordagem que traz a importância pelos conflitos que têm acontecido hoje, né? Temos um número muito grande de pessoas que estão passando pelo processo de depressão. E para iniciar, como é um tema que traz um certo peso, eu gostaria de iniciar trazendo uma história que se chama O Sorriso. Essa história acontece durante a Guerra Civil Espanhola, onde o personagem principal, Antoine de Saint-Exupéry, que era também piloto de aviões, ele foi capturado pelos inimigos. E, segundo se conta, ele seria executado no dia seguinte. E naqueles últimos instantes de vida, ele acabou ousando pedir ao carcereiro um fósforo para tentar acender um cigarro que ele houvera encontrado. Ele pede fósforo. E o carcereiro olha para ele, até um pouco intrigado pela ousadia dele naquela situação, mas ele estava nervoso. Imagine saber que vai morrer no dia seguinte. E o carcereiro se aproxima, acende o fósforo e acende o cigarro. E o carcereiro olha e de repente surge da parte de Exupéry um sorriso. E ele dá um sorriso de nervosismo, talvez, mas ele sorri. E aquele homem, que era um homem acostumado a lidar com os prisioneiros, muito fechado, muito rude, sorri de volta. E aquele sorriso perdura por um tempo, eles ficam assim em determinada situação. Sim. E de repente o soldado pergunta para ele: você tem filhos? Ele disse: eu tenho. E você? Também. E ele pega uma bolsa e mostra a fotografia com os filhos. O soldado também pega a sua carteira e tira a fotografia com os filhos. E ele começa a contar, o soldado, o que é que ele pretende com os filhos. Os meus filhos, eu pretendo que eles estudem bastante, que eles sejam alguém na vida e tal. E aí começa a desenrolar uma conversa. E ele, em sentimento muito doloroso, disse: infelizmente eu não vou poder ver os meus filhos crescendo, porque como eu vou morrer, mas eu dedico esse tempo a pensar nos meus filhos. Sim. E quando ele começa a falar sobre isso, o soldado fica compatibilizado e começa a descer algumas lágrimas no rosto. E sem dizer uma palavra, o soldado abre a cela e leva ele para fora. Vai até um ponto da cidade e, sem dizer nada, retorna. E mais adiante, ele escreve uma obra chamada O Sorriso. E para quem não sabe, Antoine de Saint-Exupéry é o autor de O Pequeno Príncipe. Sim. E essa obra, O Sorriso, ele diz que o sorriso salvou a vida dele. Então, muitas vezes, as pessoas estão com processos de tristeza se iniciando, talvez um processo de depressão, quando um sorriso pode ser o início de uma ajuda. Exatamente, né? Então, eu queria começar com essa historinha, assim, falando do sorriso. Perfeito, adorei. Não conhecia a história. Você que é uma pessoa que estampa sorriso constantemente, e isso é muito bom, porque esse sorriso, ele acaba contagiando. Quantas vezes contagia outras pessoas? Linda história, adorei. Mais uma das coisas que aprendi com vocês. Adorei. A introdução bem pertinente. E nesse processo de depressão, a gente vê tanto, né? O que é que a gente mais tem dificuldade de tirar de uma pessoa que está em um estágio, né, depressivo, é o sorriso. Também. É verdade.
Na maioria das vezes. Mas é interessante que a gente se aproprie um pouquinho de informações. Eu acho que é importante que inicialmente a gente comece com um pouquinho de teoria, porque mesmo não sendo uma palestra, mas é importante que as pessoas tenham algum conhecimento teórico. Muito embora isso está disponível na internet, mas a gente faz uma introdução falando um pouquinho sobre o que é a depressão, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e longa, de longa duração. Se estima hoje que cerca de 350 milhões de pessoas a 400 milhões. Por quê? Muita gente tem depressão, não é atendido no serviço público e não é contabilizado como depressivo. Não entra nas estatísticas. Não entra na estatística, o número provavelmente é bem maior, mas a estimativa é 350 milhões de pessoas. Então, existe também diferentes tipos de depressão no mundo inteiro. Hoje tem um termo mais usual, que é transtorno neuropsiquiátrico, é um termo mais técnico. E a gente pode dividir a depressão em um transtorno depressivo recorrente, que é aquele que vai acontecer durante a vida do indivíduo. Aí ele é depressivo, ele tem depressão, e aí aquela depressão vai surgir, depois o indivíduo melhora, depois piora e fica nesse processo. Então, ele é chamado o transtorno depressivo recorrente. E tem o transtorno afetivo bipolar, que é dividido em depressão e euforia. O indivíduo, esse é o mais comum. Ele está muito alegre em determinado momento, muito eufórico, ou agitado, elétrico, ou nervoso demais. E em outro momento vem o processo depressivo. Então, por isso que é chamado de afetivo bipolar. Porque tem momentos que ele está muito triste, outro momento está muito para cima. E fica dividido sempre nessa situação. Sim. E assim, tem curiosidades que é interessante. Tem um estudo que foi realizado em 2012 pela Central de Biomedicina. Descobriu que os cidadãos dos países mais ricos são mais sujeitos à depressão. Então é algo interessante. Por que os países mais ricos? Talvez porque são pessoas que têm mais comodidade. Têm mais... É uma informação assim, que você, na sequência, tá questionando, né? Mas, como falou, os mais ricos, por que essa característica dos mais ricos não seria o contrário? Exatamente. Os subdesenvolvidos, devido à dificuldade de acesso às coisas, acesso à saúde, acesso à educação, a dificuldade de ascensão profissional que as pessoas às vezes têm, porque, por exemplo, tem gente que se deprime pela dificuldade enfrentada em vários aspectos do seu contexto, né? Sociocultural, histórico, familiar, além dessas outras estatísticas que você está apresentando. Mas o interessante é que é justamente os países que têm o melhor, onde as pessoas têm a melhor condição financeira. Então, essas são mais propensas. Mas tem uma outra informação, que seria pelo menos 3 países onde a depressão ela é mais expressiva, tem um número maior de pessoas percentualmente. Então, em primeiro lugar, nós temos a França, onde tem mais pessoas sofrendo de depressão. Seguidamente, nós temos os Estados Unidos, que também sofre de depressão muito. Em terceiro lugar, tem o Brasil. Nós estamos em terceiro lugar. Imagine, no na ranking. Organização Mundial de Saúde. Sim. Não, em dados comprovados. Que foi realizada pela Central de Biomedicina, essa pesquisa. Então, é uma informação que nos deixa preocupados. É um número expressivo, que a gente realmente tem que ficar preocupado. E em 2018, falando especificamente do Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fez uma pesquisa e constatou que no Brasil nós somos 11,5 milhões de pessoas que sofrem com transtorno mental, o equivalente a 0,8% na época da população. E entre 2005 e 2015,
o número de casos de doença cresceu 18%. Nós estamos aumentando o número de pessoas com depressão percentualmente. Essa é considerada a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E caiu, não foi o número de a faixa etária? Porque antigamente a depressão acometia as pessoas. Antigamente não. Não vou falar antigamente. A gente só percebia que alguém na meia-idade, na fase adulta, alguém que nesse período de faculdade, então, primeiro ingresso no serviço, aquela cobrança excessiva, aí entrava no processo depressivo. Era comum os vestibulandos, né? Que começavam a se dedicar, concurseiros, que ficavam muito sobrecarregados com a rotina e a autocobrança e gerava aquele estágio depressivo. Mas quando você falou que nós somos terceiros em estatística e que é um número crescente e que hoje já vem da adolescência, é realmente algo preocupante. Altamente preocupante. E tem mais dados agora que diz respeito ao gênero. As mulheres são praticamente 2 vezes mais propensas a sofrer de depressão do que os homens. A cada 3 pessoas depressivas, 2 são mulheres. Então, essa é uma informação importante. Porém, de contrapartida, quando acontece um suicídio, imagine que primeiro as mulheres são mais propensas, mas os homens, enquanto acontece a cada 3 pessoas que cometem suicídio por depressão, 2 são homens. Então, o homem que tem... As mulheres são a maioria na questão, mas os homens, na questão do suicídio, eles superam as mulheres. As mulheres têm alguma ligação com a questão hormonal? Desequilíbrio hormonal das mulheres interfere? Porque a gente tem períodos que a gente fica propensa a isso, né? Períodos. As mulheres, elas têm sua singularidade no que diz respeito aos hormônios. Então, isso é muito mais complexo, vamos dizer assim, no que diz respeito à mulher. Então, talvez por isso que ela tenha maior sensibilidade e acaba sofrendo mais com o processo de depressão. Mas o homem, de contrapartida, ele não suporta muita dor. A mulher passa pelo processo e sobrevive. Ele não suporta a dor, então ele acaba, muitas vezes, cometendo suicídio. A cada 3 casos, 2 são homens. Então, tem essa questão também que deve ser levada em conta. Ele tem mais fragilidade nesse ponto. Quando ele é atingido emocionalmente, ele acaba cedendo ao impulso. Porque a depressão, basicamente, é uma dor que o indivíduo tem e o suicídio é a dor insuportável. Quando o indivíduo comete suicídio, ele não está suportando mais a dor. E aí o último recurso que ele encontra é esse. Não estou mais suportando, não tenho mais o que fazer. E aí comete suicídio, né? Cristiane está interagindo, a Cristiana, sobre a questão da depressão, falando que as mulheres suportam as dores. Já entraram várias pessoas aí, eu anotei para falar ao longo, para não interromper tanto. Quando você falou que o homem, ele não suporta a dor, a mulher é tida como sexo frágil, mas a mulher, ela realmente é resiliente. A sobrecarga emocional para ela já é uma coisa que ela convive e ela consegue lidar, né? Aí eu lembro que algumas pessoas falam que bote um homem para ter as dores do parto ou carregar uma criança no ventre, não ia aguentar, então uma cólica menstrual. Aí quando você fala que comprovadamente o homem, ele não suporta as perdas com uma resiliência tão forte quanto a da mulher, eu vejo isso mesmo. No meu convívio lá, familiar, assim, eu percebo que, no caso, minha mãe tem um histórico de depressão. Comprovado mesmo. Ela faz acompanhamento psiquiátrico. E ela, apesar de tudo, ela criou 5 filhos e colocou maioria na faculdade, deixou todo mundo encaminhadinho na vida, mas ela tem altos e baixos nesse processo depressivo.
Aí eu vejo a força da mulher e reporto a situação de minha mãe, que mesmo tomando aquele pacote de antidepressivos, ela conseguiu deixar todo mundo encaminhadinho na vida, formado e entrando, às vezes tinha picos de internação. Eu lembro que quando eu passei no concurso de Madre de Deus em 2013, manhã teve uma internação, um problema lá, e aí eu estava aqui, eu estava morando aqui, eu vim morar aqui. Então, é uma coisa que você falou e eu comprovo, manhã é retada. Pois é, você tem um caso real aí. E ainda sobreviveu um câncer. Está em remissão de um câncer de mama estágio 4. Acompanha uma depressão desde a adolescência e está aí bem na vida. Então, a mulher é valente. Ótimo. Eu queria agora eu queria fazer uma leitura de um texto que é da obra Saúde Perfeita, sim, do médico, professor e escritor indiano, Deepak Chopra. É muito interessante, porque ele vai trazer já uma resposta de cara sobre essas questões do nosso ambiente mental. Ele diz o seguinte: somos as únicas espécies de criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego projeta tristeza por toda a parte do corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro é reduzida. O nível de hormônios baixa. O ciclo de sono é interrompido. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de uma pessoa que está alegre. Esse texto já dá conta de responder o quanto a força do nosso pensamento pode contribuir positiva ou negativamente dentro de um processo depressivo. Isso já é reflete na saúde em geral. Agora vamos para as causas. Sim. Quais as causas mais comuns da depressão? Nós temos fatores genéticos. As pesquisas vão dizer que tem indivíduos que têm uma propensão porque ele tem uma neurofisiologia diferenciada. Então, é uma questão... Uma parte disso pode ser genética. Então, é uma parte. Não pode dizer, é genético só. Não. Essa é uma parte. A Ariadna está dizendo que ela é prova viva disso, desse fator genético. Eu vejo assim, na questão da... Eu acho que, às vezes, eu me percebo bipolar. Nesse aspecto de tudo que você falou, e olhando assim, o aspecto da genética, eu tenho predisposição genética porque minha mãe tem. Mas, assim, eu percebo em mim, às vezes, a questão da bipolaridade. Mas é importante a gente pensar o seguinte: o fato de sua mãe ter e você possivelmente ter uma propensão não significa necessariamente que você está herdando. Somente um exame apropriado vai definir se é uma questão genética, se existe um fator neurofisiológico por trás disso. Existe alguma coisa realmente no cérebro que veio um pouco diferente dessa questão. Agora, quais os outros fatores que vão contribuir? Os traumas de infância, por isso a importância de se fazer terapia para tratar traumas, que todo mundo passou por algum trauma, em maior ou menor grau. Sim. O estresse físico e psicológico. Então, a pessoa que está estressada fisicamente, psicologicamente, diariamente, ela pode entrar no processo de depressão. O uso de drogas e de medicamentos. Olha a questão, medicamentos também. Drogas e medicamentos. A perda de entes queridos, a separação, frequentes brigas e discussões, não poder se expressar, a pessoa que fica com a questão presa e não consegue se expressar, não consegue colocar para fora, não se sentir amado. Então, esses são os principais fatores que vão levar o indivíduo à depressão. E como consegue
Cristina, ela me perguntou uma coisa aqui, ó. A síndrome do pânico, esses sintomas vêm primeiro, os sintomas da síndrome do pânico, para depois vir uma depressão, ou eles estão interligados? Porque você estava aí falando que a depressão ela pode vir a partir da dor, da perda. Eu tive um processo de separação, não foi fácil. Eu não fiz terapia, era para fazer. Eu só fiz terapia uma vez na adolescência, né? Que foi uma outra situação lá em casa. E aí minha mãe levou, eu fiz terapia holística, um processo que usava cores e florais, entendeu? E aí eu fiz até os 18 anos, mas depois eu não fiz. Mas vários momentos ligados, assim, eu vi que quando você sinaliza aí na sua fala, esses que eu vou pedir até para você repetir, o que a pessoa pode estar, porque é importante a pessoa ficar em alerta. Se ela passar por um desses períodos, dessas situações, ela tem que se observar para ver se ela vai sucumbir e acabar entrando em um processo depressivo. Pronto. Então, as principais causas. Fatores genéticos, que está ligado à neurofisiologia, traumas de infância, estresse físico e psicológico, uso de drogas e de medicamentos, perda de entes queridos, separação, qualquer separação, frequentes brigas e discussões, não poder se expressar e não se sentir amado. Então, esses são os fatores. Quanto à pergunta, foi sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela pode ser um capítulo que o indivíduo vai enfrentar à parte, ou ela pode também contribuir para desencadear um processo depressivo. Então, não podemos dizer todo mundo que tem depressão teve síndrome do pânico. Não, pode não ter síndrome do pânico e ter uma depressão. Pode ter só a síndrome do pânico, pode ter só a ansiedade. Mas o que se tem observado é que a ansiedade tem sido um trampolim para a depressão. Todo ansioso vai se tornar depressivo? Não, não necessariamente. É uma possibilidade. Quando a gente trabalha com a questão mental, não dá para definir isso, é isso, aquilo e aquilo com muita tranquilidade, né? Toda pessoa que vai ter isso vai ter... Não, depende. Tem gente que vai viver com ansiedade durante muito tempo, a vida toda, e vai viver assim, administrando. Não vai se tornar um depressivo. É uma porta de entrada para outras essas doenças. São doenças psicossomáticas, eu poderia dizer isso. A ansiedade, ela leva o indivíduo a somatizar a ponto de se tornar depressivo, ter o transtorno do pânico. Qual outro? Síndrome do pânico. Depressão. A ansiedade, ela leva o indivíduo no processo de somatizar. A depressão, a síndrome do pânico, teria uma outra? Vamos lá. Psicossomática. Doenças mentais. As doenças mentais podem somatizar no corpo? Sim. Pode surgir a partir de um processo depressivo a falta de apetite. E a partir disso, a pessoa começar a definhar. Então, ela pode ter outros problemas decorrentes da depressão. Olha o que Regiane falou para você aí, ó. Que ela teve síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e depressão, tudo na mesma proporção. Pronto. Então, por isso que cada caso é um. Não dá para definir. E quem teve isso vai ter aquilo, ou vai ter tudo junto. Agora, quem vai definir... Na live anterior, foi ela que falou que descobriu no início do ano várias situações que levaram ao diagnóstico. Pronto. Mas quem vai definir isso deve ser o profissional. Aí entra a questão do psiquiatra que nós conversamos. É o psiquiatra quem deve definir se o indivíduo tem ou não. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou depressivo. Teve uma pessoa que me disse outro dia, eu estou com uma depressão profunda. E não tinha depressão profunda. Ela estava se sentindo muito triste, pressionada por uma circunstância, não era uma depressão. Então, quem vai definir é o especialista. A gente tem que ter isso bem claro para não sair dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É muito comum que diagnosticar. É, claro. Entrando na questão da culpa,
é importante que a gente pense sobre a culpa. Mas antes de falar das culpas, eu queria trazer a consequência fisiológica. O que é que acontece durante o processo de depressão? Acontece uma desregulação na produção dos neurotransmissores. Quais eles? Serotonina, que regula o humor, sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, o desejo sexual, a sensibilidade e as funções cognitivas. Tem também uma desregulação na noradrenalina, que controla a ansiedade e o processo de aprendizagem. E tem a dopamina, que promove o controle motor, a cognição, a compensação, o prazer e o humor. Então, você imagine tendo desregulado a produção desses neurotransmissores. Realmente, a pessoa, quando tem depressão, ela não está preguiçosa, ela simplesmente não está, ela tem pouca energia corporal e mental. A falta dessas substâncias no cérebro gera tudo isso aí. Não seria Regiane falou assim que ela perdeu peso, que ela não bebia água, que afetou o corpo dela. Edna falou que trata de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E a Ariadna também que trata, tá melhor em virtude do tratamento também. Exato. Então, vai ter essa consequência. Pode ter queda de cabelo também, pode ter várias consequências. Inclusive, o indivíduo pode chegar ao ponto do suicídio quando ele não suporta mais tantas dores, porque é muita dor. E a questão de quem cuida. Muitas vezes o indivíduo tem depressão e não está sendo cuidado por nenhum profissional. Vai passando e tido como treino, ele é assim mesmo, ele é assim triste mesmo. Tem vezes que ele fica assim, é de veneta, e começa a ter muita... E quando fala que é frescura, gente, que não é depressão, que é frescura. A gente tem, de um modo geral, as pessoas têm o costume de estar definindo o que é que o outro tem, né? Cada um é que sabe. E muitas vezes o próprio indivíduo nem sabe. Ele sabe da dor, mas não sabe o que é. Então, voltando agora para um dos desencadeadores também de depressão, seria a questão da culpa. E é importante definir culpa. A culpa é um sofrimento que ele vai surgir a partir de uma avaliação do comportamento passado tido como reprovável. Então, eu posso condenar uma outra pessoa e por isso eu vou culpá-la com alguma coisa que aconteceu. Você é culpado. Eu só estou triste porque a culpa foi sua. Eu só estou assim, eu passo por isso porque é culpa sua. Então, eu culpo a outra pessoa. Ou eu faço o processo de autoculpa. Isso só está acontecendo porque eu errei. Tem gente que ainda bate no peito. Se eu errei, né? É uma culpabilização tão forte. E de acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa, ele vai surgir do fracasso em relação à imagem que o superego projetou. Lembra que eu falei de superego? Falou na live passada. O superego é o quê? Mas podia dar uma volta para quem não estava, para entender. É porque eu falei do id e falei do superego. O id é o nosso lado liberta, é o nosso lado aventura. É aquele que vai dizer, vá lá, faça, se atire. Então, e o superego não, aquele calma, né? Assim, não, devagar, peraí, calma, não pode. Até para daqui, lá de cá. Ele vai trabalhar muito a questão da moralidade, ele é o sensor. Então, esse superego, ele projeta um comportamento. Então, quando ele próprio diz assim, poxa, esse comportamento não foi legal. Aí, dessa forma, quando isso acontece, que a gente atinge essa questão do superego, a gente se sente decepcionado. Você já viu uma pessoa que diz assim, ó, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Então, é uma decepção que ela tem com ela própria. Essa decepção vai ser justamente esse sentimento de culpa. Ou se decepcionar com o outro. E quando a gente se decepcionar com o outro, a gente exclui tudo de bom que ele representou, que ele fez. E só fica o lado mal. Nessa hora eu culpabilizo o outro, porque o outro não presta, não vale nada e tal. Mas a gente esquece de tudo de bom que foi durante o tempo que estava. Toda a caminhada é descartada em virtude de um erro. Totalmente. No caso da decepção. E, gente, as decepções, elas deprimem mesmo. Viu? Eu tenho históricos de momentos em que
de certa forma, quando alguém causou em mim um desapontamento, eu fiquei na bad, como os alunos falam. Ah, eu estou na bad, estou na bad. Alguém fez um comentário antes de você Regiane, ler. ela falou que teve queda de cabelo, ela falou que pensou no suicídio. Aí, como ela fez? Ela conduziu, marcando psiquiatra. Ela hoje faz terapia de reiki. E essa situação não é nada fácil. Precisa de bastante força de vontade para sair dessa situação. É o depoimento dela, baseado aí nas suas falas. Certo. Quando a gente fala da culpa, é preciso a gente falar do contraponto. Qual é o contraponto da culpa? O perdão, que é o desafio. Então, hoje é o nosso desafio, o perdão. Você veio viajando da depressão na culpa e vamos falar agora do perdão. A depressão ela está muito associada à culpa. Autoculpa e culpabilização. Eu culpo o outro. Ou me culpo. Por estar Então, naquela condição, né? o que é que vai ser a culpa, conceitualmente? Ou o perdão. O perdão. Perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e de atitudes em relação a uma ofensa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, para se libertar da mágoa e do ressentimento que a ofensa causou a ela. Então, isso seria o conceito do perdão. E a gente aprofunda dizendo que perdoar não significa esquecer. Essa é uma questão que as pessoas dizem, mas eu não consigo esquecer. Nem é para esquecer. Faz parte da sua história de vida. Por que vai esquecer? Não é para esquecer. Agora, quem vai esquecer é quem está com problema mental. Está com amnésia, está com mal de Parkinson. Está com alguma outra coisa, mas não. O esquecimento ele não vai surgir na vida do indivíduo porque ele quer. Eu quero esquecer isso. Então, perdoar significa colocar um fim na dívida ou na ofensa de alguém. É considerar que a pessoa não deve mais nada. Sua dívida está perdoada. Sendo assim, não se fala mais nesse assunto. Então, perdão vai ser isso. Tirar de mim um sentimento que está me provocando um mal-estar muito grande e que pode me levar a um processo depressivo. Que não acrescenta nada, só maltrata, né? Um autoflagelo. Rena Freitas está dizendo que ela resume esses sentimentos em uma vontade de chorar inexplicável. E Ione César falou também que, para ela, o reiki, ele ajudou muito no processo, junto com a psicoterapia. Que aí Regiane tinha falado anteriormente que ela faz terapia com reiki, e aí Ione também compartilha que também usa o reiki no processo de tratamento. Exato. Tem uma psicanalista brasileira, Susana Avezum, ela desenvolveu uma pesquisa onde ela aponta a relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto do miocárdio. Quem tem dificuldade de perdoar está mais propenso a ter um infarto. Então a gente já fica assim. Safada, não brinca não. Por que eu tenho que perdoar? Ô Cristo ressuscitado, eu não acredito nisso. Para a minha saúde e para o meu bem-estar. Oh, meu Deus do céu, é sério mesmo? É sério mesmo, estatisticamente, quem não perdoa morre de infarto? Não, não é que morre de infarto, não. Está mais propenso. Entre aquele que perdoa e quem não perdoa está mais propenso. Porque ele vai fazer alterações fisiológicas, neurofisiológicas. Então, isso vai facilitar. Se o indivíduo tem uma propensão, vai ser mais fácil ele ter um problema do infarto. E tem uma pesquisa interessante sobre o ato do perdão. É Frederic Lusky, que é um pesquisador. Ele fala sobre o efeito do perdão. É um projeto que existe. Imagine, o nome do projeto é Projeto Perdão, em uma universidade de Stanford. E esse projeto identificou, nas suas pesquisas, uma série de benefícios que são advindos do perdão. Então, veja qual o benefício que você tem perdoando. Redução da raiva, pressão arterial e da depressão, aumento do otimismo,
da esperança, da compaixão, da vitalidade física. Você potencializa o seu corpo. Não é bom, não? Mas tem mais. Perdoar não é fácil, é o que ele acrescenta. Mas é uma competência que deve ser treinada. Quando a gente fala de treinar, aí você pode lembrar de um texto do Evangelho que diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Bom, vamos falar agora dos neurocientistas. Que vão deixa eu só passar aqui para você umas interações. Antes que a tela role a ponta, eu tenho que você bebe água. Regiane fala que ela exercita algumas palavras na meditação. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. É o Ponopo, né? Essa aí? Sim. Ela usa isso em meditação. Marina diz que é muito complicado quando a pessoa não assume que está doente, não procura uma ajuda. E quando procura um atendimento, geralmente não quer se medicar ou não quer voltar mais e diz que está bem. É difícil ajudar essas pessoas. Elas não reconhecem que está doente, no caso. E aí Marina diz que realmente tem que perdoar, liberar o perdão. E Regi fala sobre o Ponopo. Deixa eu ver se tem mais interações aqui. E outras pessoas entraram, Sérgio, Santiago, Ariadna. A Ariadna disse que está fazendo e treinando. Treinando, está exercitando. Pode seguir. Pronto. Então, falando do que o Evangelho traz, qual é a releitura que os neurocientistas fazem com relação a isso, ao perdoar 70 vezes 7 vezes? O perdoar não é o exercício de você simplesmente olhar para o indivíduo ou não olhar e dizer assim, ó, eu te perdoo e amanhã já está tudo bem. Não é isso. Porque se nós sabemos que é tão difícil, por que o Evangelho faz essa proposta? Porque a proposta não é que você simplesmente perdoe de uma vez, não. É que você exercite o perdão. Então, se você faz uma visualização com aquela pessoa que te fez o mal, você olha para ela, mentalmente, fecha os olhos, porque para o cérebro não há diferença entre a realidade e a imaginação. O que você imagina para o cérebro é realidade. Então, se você fecha os olhos e imagina aquela pessoa na sua frente, e você começa a fazer exercício, olha, você não pode falar, você não vale nada, você é horrível, mas eu estou te perdoando agora. Aí você faz isso uma vez, 2, 3, vai chegar um momento que o seu cérebro subconsciente internalizou e disse, ó, não tem por que bater de frente mais. Vou fazer uma listinha e vou colar na parede do quarto. Como aquela todo mundo que eu tenho que perdoar. Pronto. Aquela pessoa e vou fazer como o Mateus, né? 70 vezes 7, eu vou repetir o nome daquelas pessoas. 70 vezes 7. 70 vezes 7, como está no Evangelho. Olha o Lima aí falando que o perdão perdão, vida espiritual saudável. Significa vida espiritual saudável. O que é que vai acontecer quando você fizer um exercício desse? Vai acontecer que o seu cérebro vai entender que perdoar deve ser um padrão de comportamento. E mais que isso, aquela pessoa a quem você perdoa vai perder o significado tão intenso. Porque aquela pessoa, na verdade, é muito importante. Aquela pessoa que não foi perdoada, ela ainda tem uma importância grande na sua vida. Ela já pode ter seguido, mas para você que não perdoou, ela ainda está enorme dentro de você. Tá. Então, na verdade, você está guardando ela... Ocupa um tempo desnecessário que eu dedico a pensar nessa pessoa, leva uma carga negativa. Bem-vindas aí, bem-vinda Rayara, bem-vinda Miriam, entrou gente como que agora? Ocupa um tempo necessário da minha rotina, o tempo que eu penso, somatizo, trago cargas que não mereço trazer e dou importância. A Miriam sempre fala que quando a gente
a gente dá importância a quem não merece importância. Quando a gente fica com esses pensamentos, canalizando aquela negatividade, que no caso foi por conta de um desapontamento que a pessoa fez. E a gente não consegue, como falou você, liberar o perdão e fazer aquele exercício dos 70 vezes 7. Porque ela é muito importante ainda, aquela pessoa ainda é muito importante, eu estou dando muita importância a ela. No momento em que eu tiro a importância, eu faço um movimento de desimportância, estou usando agora o neologismo, desimportância, eu tiro aquela pessoa da importância, do grau de importância. Eu tiro ela de lá do alto e coloco lá embaixo, coloco mais distante, mais distante. Aquilo que está distante não tem importância. Então começa a fazer esse movimento. Tirar a importância dela é isso. Então o exercício do perdão é gradual. Não precisa hoje eu vou perdoar e acabou e está tudo pronto. Não, não vai acontecer, porque a nossa mente foi educada para o não perdoar. E a gente entende assim. O outro não merece meu perdão. Porque a questão não é o merecimento do outro. Sou eu que mereço tirar essa carga de mim. Então é diferente. Não estou mais preocupado em ele merecer ou não merecer. Eu estou preocupado em perdoar, porque eu não quero mais esse peso em cima de mim. Eu não quero a presença dessa pessoa na minha vida constantemente, negativamente. Eu quero pessoas que me acrescentem. Então, por que eu vou manter dentro de mim uma pessoa que fisicamente nem faz mais parte da minha vida, mas eu mantenho aqui dentro do coração? Então, e outra, Marina finaliza aí, ó. Você fala assim, a pessoa é importante. Miriam faz aqui, ó. Isso só dá show quem tem plateia. Isso é porque, assim, às vezes a pessoa, além de lhe causar um mal-estar, lhe deixa num estágio de rancor e você fica agressivo. Né? Ainda tem aquele processo, né? Do desapontamento. Aí você fica agressivo, aí você, quando fala, você fala com aquele pesar, com aquela mágoa. Aí, por exemplo, Marina está dizendo aqui que muitas vezes a pessoa nem liga ou nem sabe que te machucou, ou nem se importa com isso, e você está lá se acabando num sofrimento desnecessário, fica caminhando com a depressão, com esse sentimento de culpa que não deve carregar. É precisamente isso. Bom, agora vamos falar do auto-perdão, que é mais difícil do que o perdão ao outro. O auto-perdão é um grau de dificuldade que a pessoa tem. Então, o que é preciso compreender? É preciso entender que eu sou um indivíduo falho, eu vou falhar, então eu tenho defeito, mas tenho qualidades. Então, quando eu começo a repensar o meu ato falho, e eu tenho uma dificuldade de reconhecer isso, eu preciso rever. Eu sou uma pessoa do bem e que cometi um erro. Então, o auto-perdão tem essa importância de eu reconhecer que eu cometi um erro, mas eu não sou. Essa é a parte mais importante. Eu não sou o meu erro. O erro faz parte da minha história. Então, o perdão vem nesse sentido. Eu me perdoo porque o meu erro foi algo que aconteceu comigo. Mas não aconteceu só isso. Então, devemos perdoar sempre, mas não precisamos e nem devemos também conviver com esse pesar o tempo todo. Então, isso pode desencadear um processo depressivo. A falta do auto-perdão. E quanto ao outro, eu preciso tirar ele da minha vida. Eu não preciso conviver com o outro. O outro que me machucou. Não preciso. Não tenho essa necessidade. Então, se fisicamente ele não está, mas ainda está aqui dentro, eu preciso fazer esse movimento para mim. Para o meu bem-estar. Então, aí a gente fecha com a questão do que o Evangelho traz e da releitura que a neurociência vai trazer. Por que ele traz essa releitura? Porque o nosso cérebro, ele apresenta uma característica de neuroplasticidade. E o que é isso? É a potencialidade do cérebro que permite a sua reorganização após um acidente ou pelo aprendizado. Então, aconteceu alguma coisa como essa, eu posso modificar, alterar a minha forma de pensar. O perdoar tem a ver com a minha forma de pensar. Então, se eu penso diferente, se eu penso que eu não preciso guardar essa mágoa, e eu sempre guardei mágoa, eu quero mudar isso. Se eu desejo mudar isso, eu vou exercitar. É aquele exemplo que eu acho que eu dei sobre a questão da academia. Se você quer ganhar uma forma física, se você quer ganhar um músculo, você vai precisar exercitar. Você não vai ganhar um músculo frequentando a academia uma semana. No começo você vai sentir dor.
perdoar no primeiro momento, você diz, oh meu Deus, mesmo no pensamento, quando eu olhei para aquela pessoa, veio um sentimento tão ruim, deu tanto, em vez de perdoar, eu já queria dar um murro. Então vai acontecer isso, mas é no primeiro momento, porque o cérebro não está acostumado com aquele tipo de comportamento, até que ele vai absorver em nível subconsciente. Quando ele absorve, outras coisas que acontecem com você, você não vai ter mais aquela dificuldade de perdoar. Você simplesmente vai se afastar. Diz, olha, essa pessoa não é legal para estar convivendo no meu meio. Mas se é um colega de trabalho que aprontou com você, bom, eu vou manter a devida distância. Bom dia, boa tarde, acabou. Então eu vou trabalhar de forma a conviver, porque eu não vou perder meu emprego por causa dela. Ela não merece. E eu mereço meu emprego. Aí a gente vai alterando a nossa configuração mental. Isso facilita. Aí está passando um filminho. E assim, eu só aqui criando as relações, né? Não lembrei daquilo que, de certa forma, você também remete àquela live sobre o que o outro, sobre eu não ser produto, né? Daquela situação que me foi causada. Como eu vou sair daquela situação? Então, como eu vou me transformar, me ressignificar? Entendeu? Como eu vou canalizar isso para poder estar, de certa forma, aplicando o que você disse. Porque exercitar, perdoar, a gente não consegue. O ser humano, ele é passional, ele vai movido pela emoção do momento. Então, a gente na hora, só desenvolve o rancor, somatiza e não consegue mesmo fazer essa dissociação, né? Da questão, assim, de que a importância que eu estou dando para a pessoa, eu estou canalizando energias, eu estou somatizando, eu vou acabar me destruindo, me levando para uma depressão. Eu tenho que pensar que, né, por mais que aquela pessoa tenha feito, eu tenho que perdoar e dizer que aquilo, de certa forma, vai passar. Porque assim, eu estou tentando ver aqui, ó, as pessoas que, de certa forma, me causaram desapontamento, ou na minha esfera pessoal, ou no meu trabalho, no meu ciclo de amizades, e que, às vezes, eu já me vi tendo que conviver com essas pessoas novamente. E as coisas não voltam a ser como antes. As feridas, elas cicatrizam. Às vezes, a gente não perdoa. No meu caso, eu não perdoei. Eu digo que eu botei no baú do esquecimento. Eu tenho um baúzinho do esquecimento, onde ficam as coisas mal resolvidas. Os relacionamentos mal resolvidos, as pessoas que me desapontaram, que me enganaram, que, de certa forma, me causaram uma mágoa. Então, para eu não ficar magoada, eu fico indiferente. Então, essa minha estratégia, pelo que eu estou vendo, não funciona. Porque ela pode estar voltando aquela emoção. Às vezes, uma lembrança volta à emoção negativa. Entendeu? Então, eu estou me enganando. Meu baúzinho do esquecimento é uma negação. Exatamente. Eu não tô agindo corretamente. Entendeu? Então, jogar areia em cima da sujeira não tira a sujeira. Botar debaixo do tapete não tira a sujeira. O que tira é realmente limpar. E é isso que a gente precisa fazer. Eu estou disfarçando e me enganando. E como os neurocientistas trazem de forma assim muito, muito prática, eles diziam o seguinte: o cérebro tem a capacidade natural de se reeducar. E é interessante que as pesquisas vão dizer que a pessoa que viveu mais tem capacidade de neuroplasticidade. Por quê? E de aprender mais rápido. Se pensava que o jovem aprendia mais rápido. Hoje, as novas pesquisas vão dizer que as pessoas mais maduras conseguem aprender mais rápido porque elas já têm muitas experiências, elas já têm um arsenal de conhecimentos ali guardados. Então, ela pode aprender. O problema todo é dedicação. Então, quando você se dedica, se você persiste diariamente para que o seu neocórtex construa novas sinapses, uma memória nova, um condicionamento, hábito, virtudes positivas, tudo isso são exercícios. Então, quando eu começo a exercitar, porque nós somos preguiçosos, nós queremos ficar com aquilo que já temos. E se eu tenho só mágoa, se eu só sei, a pessoa aprontou comigo,
eu não quero mais conta com ela. Se eu só sei esse padrão, eu tenho dificuldade de mudar. Mas se eu persisto diariamente, eu vou mudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, vai chegar um momento que eu consigo fazer o movimento do perdão. Por isso que eu disse, não é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? É possível sim. Marina Então, disse que tem que liberar o perdão. Rena disse que o mais difícil é ter que conviver com o outro que te machucou e que te provoca rancor. Aí Marina disse que às vezes é preciso usar empatia para entender porque a pessoa agiu dessa forma para conseguir perdoar. Então ela está fazendo aquilo que você falou de se colocar no lugar do outro, né? Leila está dizendo que eu acredito que esse esforço que a gente faz leva a pensar e a sofrer mais. O esforço para perdoar leva a pensar, né? E a você sofrer mais, porque fica revivendo a situação. Isso. Eu estou observando aqui nosso tempo. Parece que só temos 5 minutos, é isso? Não sei. Mentira. Não tô, juro que hoje eu não olhei, não botei o cronômetro. Não. Menina, 4? Foi rápido assim? 4 minutos, pois é. E agora eu queria falar então, já que eu só tenho esse tempo agora, queria falar sobre a questão do autoconhecimento, que seria a finalização de tudo isso. Tudo isso que já foi dito são caminhos para o autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho para sermos mais felizes, mais do que já somos. Então, dentro dessa felicidade vai acontecer tristeza, sim, é normal e natural. Vai acontecer decepção, vai acontecer necessidade de perdoar de novo, vai acontecer. Mas é preciso se autoconhecer para que isso tudo funcione melhor. Então, o autoconhecimento vai demandar que você pergunte quem é você. Quem é você? Além de ser professora, além de ser mulher. E você começa a aprofundar essa questão. Quem é você? Começamos a responder quem sou eu, o que é que eu vim fazer nesse mundo, quais são os meus desejos, quais são as mudanças que você deseja ter na sua própria vida. Então você começa a se questionar, qual é a mudança que eu desejo? Eu quero me manter ainda com esse ódio. Marina está dizendo que a live com Zório tem que ser de 3 horas para virar curso online. Regiane está dizendo que pena que está acabando. Gente, hoje eu me controlei para não ficar falando toda hora. Só li as interações de vocês. Mas o tempo passou que eu não senti. Juro por Jesus que eu achava que tinha meia hora. Continue. Pronto. Então, o nosso propósito de vida, qual é o nosso propósito? O que é que eu quero com esse perdão? Por que ele é importante para mim? Eu tenho que começar a fazer perguntas para mim. De preferência em frente ao espelho. Eu tenho que me conectar com o que é bom, com o que é belo, com o que é positivo para mim. Se eu me conecto com a minha raiva, com o ódio, com a decepção, tudo isso me faz mal. Então eu tenho que me reeducar no sentido de conectar-me mais com o que me faz bem. E aquilo que não me faz bem eu vou retirando. E aí eu vou diluindo os meus conflitos internos. Trabalhar o perdão é importantíssimo. Amar incondicionalmente é ter um sentimento tal que eu não espero do outro. Quando eu não espero do outro, é incondicional. Fora isso, é troca. Eu estou dando isso, eu me dediquei tanto tempo a ele, então é troca. Eu esperava outra coisa. Eu estou dando, eu quero troca. Então aí é negociação. É diferente. Sim. E faz parte também da vida, porque a gente quer. Mas quando a gente só está dando, pensando em receber, aí tem uma complicação. Você combinou com o outro que você queria receber aquilo? Não, não foi uma combinação. Então, quando não é uma combinação, eu estou dando, mas já esperando que o outro me dê também. Quando o outro não me dá, eu prefiro ficar com raiva dele, que é melhor. Então, temos que avaliar ao final do dia, é uma autoavaliação. Se eu magoei alguém, se eu me senti magoado por alguém, se eu ajudei alguém, se eu tive inveja de alguém. Então, no final do dia, eu faço essa avaliação. Nessa avaliação, eu digo, pronto, esse sou eu hoje. Amanhã eu vou ser melhor. Faz um exame de consciência. É um exame, é um autoexame. É. Aí, eu estou agradecendo. Obrigada, Clarissa, por essa live. Amei muito, arrasou. Vocês são ótimos. Parabéns, Marina. Aqui são os agradecimentos. Que pena que está acabando. Tinha que ser 3 horas.
Leila Belmontes agradece. Obrigada, Clarissa, por essa live. Muito importante. Ô, gente, hoje eu tentei não interromper tantos horas para ele falar